Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné, lição de número 19. Olá pessoal, tudo bom? Pois é, estamos animados aí, né? Fazendo mais aulas para vocês. E essa aula é interessante porque você pode revê-la também na explicação que eu dei na aula 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante, ok? Vamos conhecer os termos de negação do grego, mas antes disso, eu peço que você encarecidamente nos ajude aí, nos dando um like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho, porque assim que nós tivermos novidades, vocês podem acompanhar, né? A informação já chega rápido, você já pode estar dando continuidade aos seus estudos. Bom, nessa aula iremos aprender um pouco mais sobre os termos de negação. Como vocês sabem, temos o me, o ok e o ux, né? Me, ou, uk e ux. Então, todas essas formas você vai aprender com mais profundidade um pouco. E nós estamos aos pouquinhos aprendendo. É como eu falei para você, cada aula que eu faço, eu aprendo mais. É porque eu estou estudando também, tá bom? Então, vamos lá. Conhecendo os termos de negação do grego, nessa palavrinha chamada me, que significa não. Mas antes disso, eu quero que você pegue, como sempre, o seu caderno, as suas canetas e mãos às obras, né? Porque não podemos aprender simplesmente olhando. Você precisa também treinar, escrever, para que o seu cérebro vá condicionando as palavras e quando você abrir um texto grego, você vai saber discernir quais são as palavras, tá bom? Então, veja bem, escreva como está aqui. Você vê que existe, como são palavras novas, eu coloquei a interpretação, né, de cada uma delas. Nós vamos aqui em tolás, mandamentos, vocês estão vendo aí. Roidás, sabes. Moixelses, adulterarás. Fonelses, matarás. Clefens, furtarás. Pseudomartureses, né, falso testemunho. E tima, que é honra. Patera, pai. Metera, mãe. Então são essas palavras que estão contidas nesse texto. Quando aquele jovem chegou para conversar com Jesus, está lá em Lucas 18, 20, né? E Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos, está ali. Tas entolás roidás, memocheisens, quer dizer, você conhece os mandamentos, você conhece, não adulterarás, né? Mefonessens, não adulterarás, não matarás, meclefens, não furtarás, não dirás falso testemunho, que é pseudomartireses, e tima, que é honra ao teu pai, que é patera, tá ali, sou kai ten metera, quer dizer, a sua mãe, honra o teu pai e a tua mãe. Então, observe uma coisa interessante, né, que o me, geralmente, ela não é muito explicado, às vezes nas gramáticas eu acho um pouco de dificuldade. Ele só enaltece mais o okes e o ok, né? E eu fiz questão de trazer justamente porque você vai encontrar muito essa palavra e ela significa, esse não é escrito para coisas futuras, enfáticas e subjetivas. Está espalhado em todo o nosso Novo Testamento grego, ok? Então vamos lá, copie no seu caderno e faça como está aqui certinho e você vai ter um material muito legal para futuramente você observar e estudar, tá bom? Aqui nós temos a outra palavrinha que é ou, né? Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, que é aquele capítulo conhecido, que é o capítulo do amor, né? Eu coloquei as palavras aqui embaixo, como no outro slide, para você copiar no seu caderno. É uma matéria que você vai precisar suar um pouquinho, né? Estudar, trabalhar. Então, copie aqui, 1 Coríntios 13, 4, 7. Aqui embaixo nós temos todas as palavras traduzidas, né? Por exemplo, macrotimei, paciente, né? Spertenetai, bondoso. Meu Deus, como meu grego é horrível, né? Zelói, ciumento. Escreva as palavras e a tradução, né? Perequesentai, ensoberbece. Fiusentai, arrogante. Rude. Que arxemonei, zetei, paz,
Realtes, busque seus interesses, não se irrita. Então tem toda essa informação, mas o que na verdade eu quero mostrar para você aqui é que esse não, ele é escrito antes de consoantes. Observe bem que está em negrito o ou, que é o não, mas Eloi, pode observar, né? É ágape, macrotumei, o amor é paciente, né? É bondoso, o amor não é ciumento. Roxeloi, o amor não é rude, né? Deixa eu ver aqui, perzentai. Eita, meu Deus, que palavra terrível. Então, mas eu trouxe para vocês observar esses vermelhinhos aqui que eu frisei, é porque esse não, ele vai aparecer antes de consoante. Pode observar que depois do não tem uma consoante, depois desse ou tem uma consoante. Agora observe que na terceira linha, né, que é nessa partezinha ro, fissiontai, tem um roque. Por que ele aparece? Porque ele está antes de uma vogal. Você observou que está até sublinhado. Então, para você entender, porque o grego é aquele detalhe, né? Você vai observando aquelas nuances, aqueles detalhezinhos, e você vai tendo paciência para ver e enxergar o texto. Depois que você começa a enxergar, que você lê um texto, você vai saber que esse não ou ele sempre vai acontecer antes de consoantes. E o ok antes de vogai. Como está aqui, ok, aos xemonei, né? Então você vai vendo que ele vai trazendo para você essa informação. É isso que eu quero que você, por isso que eu quero que você copie, escreva direitinho, você observe que esse ou, esse não, ele é sempre escrito antes de consoantes. E o ok, como está ali o ok, né? Ele está escrito antes de vogal. Por isso que ele muda a sua forma na escrita, mas o sentido da palavra é a mesma, é o não, ok? Copie, dê uma pausa, beba uma água, copie devagarzinho e você vai ter um bom material para futuramente você conseguir fazer uma boa exegese, tá bom? E uma leitura no grego com mais facilidade. E nós temos aqui o ok, né? Esse ok, eu até coloquei aqui embaixo aqui também, né? Coloquei homologesen, confessou, homologeisen, quer dizer, confessou, e ernesato, negou. É aquele texto quando João diz que ele não era o Cristo, né? Ele confessou e não negou, e disse, ego hoc remin hoc Cristo. Inclusive até tem essa frasinha lá numa das aulas que a gente deu anteriormente, que eu falei que ego em mim é não, né? E aqui ego em mim é eu sou, perdão, e ego hoc, eu não, em mim sou o Cristo. Então, kai homologesen, kai hoc em ernesato. Ele confessou, kai homologesen, e não negou. Ego hoc em mim, hoc Cristo. Eu não sou o Cristo. Mas o que eu quero trazer, enfatizar aqui, é que essa forma de escrever esse não, ok, ele sempre vai ser escrito antes de vogais, né? Você está lembrado na expressão desse outro slide aqui, ó, que eu sublinhei, hoc, é porque ele está antes de vogal. As outras não, estão antes de consoante, ok? Então a mesma coisa também esse aqui, essa forma de se escrever ok, ele sempre vai ser escrito antes de vogal. Então não perca essa linha de raciocínio. Aqui nós temos essa expressão também, quando Jesus ora, a oração pelos seus discípulos, João 17,16, não sou do mundo, como eu do mundo não sou. João 17,17. Ecto cosmon hoc, eisin katos, ego hoc remin, ecto cosmo. Então, não sou do mundo, como eu do mundo não sou. É essa expressão aqui. Então, esse ok, ele sempre é escrito antes de vogais. Então, escreva isso no seu caderno, copie direitinho, dê uma pausa e suavemente você vai entender. Quando você abrir um texto em grego, você não vai ter muita dificuldade, você vai entender que esses nãos, ele tem essas diferenças por esses motivos, ok? Então, vamos lá para o ox. Ele tem quase um xzinho no final, né? Ox. Esse ox, ele, na verdade, esse não, ele é escrito antes de aspiração áspera.
partezinha como dar um house, né? Em inglês, house. Você dá esse Rzinho assim meio que inspirado na garganta, por isso que é chamado de aspiração áspera. O texto está em João capítulo 9, versículo 8, que diz: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Então está lá: hoi ou geitones kai hoi teorontes hauton tou proteron out prosaites en elegon hoc hots. Tá vendo ali? Então por quê? Porque pode observar que tem uma aspiração áspera, que é como se fosse esse acentozinho ao contrário, né? Você vê que no ox, o acento ele está apontando para o lado direito, né? Para o lado esquerdo. E esse do hots, ele está apontando para o lado direito. Então ele dá esse sonzinho que traz lá dentro da garganta, né? Hox. Estim o catemenos kai prosaiton, né? Então você tem essa nuance aí para você entender e observar que existe essa diferença. Então quando você observar que esse não, ele tem o que, né? Aí você vai saber que ele é um não escrito antes de aspirações ásperas. Em qualquer texto que tiver uma aspiração áspera, depois dele esse não vai ser escrito como ox. Você puxa lá na garganta, tá bom? Então observe, isso aí é para você copiar, para você colocar no seu caderno e você ter um bom produto, né, um bom material para você absorvendo devagarzinho e lendo, tá bom? Então esse não é escrito antes de aspirações ásperas. E aqui está uma atividadezinha para você copiar no seu caderno. No lado esquerdo aqui nós temos as palavras em grego, e está também algumas linhas, né, que justamente essas lacunas são as referências que você vai procurar do lado direito, que tem as referências aqui: Mateus 10, 24, João 6, 46, Apocalipse 5, 5, 1 Coríntios 13, 6, João 2, 3, Mateus 13, 30, 55, Mateus 5, 37, João 6 e 20. Todas essas palavras estão lá. Não é o discípulo maior que o mestre, não que o pai viu alguém. Não chores, não se alegre com a injustiça, não se alegra com a injustiça. Vinho não tem, aquela expressão que Maria falou com Jesus. Não é este o carpinteiro, filho? Seja porém a vossa palavra sim, sim, não, não. Sou eu, não temas. Então essas palavras aqui com esses não estão lá em grego. A primeira está lá, né? Meklaie. O que é meklaie? Eu vou dar só essa primeira dica. É como aquela expressão que Jesus falou para aquela mulher: não, ou para João, né? Não chores. Aí você lá vai colocar a referência onde tem a palavra meklaie, não chores. Aí você vai também, aí tem a segunda, né? Ego remin me phobeste. Então phobeste vem de fobia, vem de medo, tal. Então aí você pega a palavra-chave e você vai descobrir onde está a referência. Não precisa procurar na Bíblia, não precisa estar fazendo nenhuma arrumação, não. Agora eu oriento assim, que você pegue um lápis grafite e você escreve a referência da que você achar que é correto. Depois você vai ver que se realmente ela bate certinho, tá bom? Então nós temos aqui o terceiro, né? Oinon hoc exulsi. Aí depois você tem o quarto: hoc estim matentes hyperton didaskalon. Então você sabe que didáscalo é mestre. Então você vai veja uma palavra-chave, você vai encontrar. Se você encontrar aqui, você sabe que é a referência. Hoc ots estim oton tectonos ruios. Aí você vai para outro hox, né? Oton patera, Eurekenstein e tal, e você vai vendo e você vai observando. Pegue a palavrinha-chave ali, você vai descobrir do lado de cá, e quando você olhar, você vai conferir, aí vai ficar legal, e você vai ter esse material para você, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço. Estou passando aqui somente para a gente ir acompanhando, e a 20ª aula que nós vamos fazer vai ser fantástica, olha, vai ser imperdível. Eu vou fazer nós vamos trazer novas palavras, né, para vocês aprenderem novas palavras, e quanto mais palavras a gente vai aprendendo, dessa forma, vai ampliando mais o nosso entendimento e no conhecimento da língua grega.
Teve alguém que já disse, pastor, eu já estou lendo, eu não sabia nada, eu era um zero à esquerda na leitura do grego, mas agora eu já estou lendo, né? Então, fluentemente, parabéns, Deus abençoe você. Tem gente que tem a mente mais rápida, né? E a minha mente já é mais devagar para aprender, pense. Preciso umas 500 vezes para poder aprender. Mas a gente vai devagar, mas tem gente que tem uma inteligência mais... E tem mais tempo, né? A gente, às vezes, o tempo da gente é corrido, como pastor e outras atividades, que vai consumindo o nosso tempo, e aí de vez em quando a gente passa um olhozinho assim no grego, tá bom? Então Deus abençoe você, um abraço, e vou deixar esse versículo aqui para você copiar, né? Em Filipenses 4:7, Kai rei eirene, tu teu, rei uperezotsa, panta no profezei tas cardias, remon, kaita, noemata, remon em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, né, guarde os seus corações e as vossas mentes em nome do Senhor Jesus, né? No Senhor Jesus Cristo. Então tá aqui este versículo para você copiar e colocar depois, quem sabe você fazer um lindo quadro para colocar na sua sala, quando alguém chegar, o que é isso aí? Ah, você diz, é o grego. E você vai, né, já para incentivar outras pessoas a aprenderem, tá bom? Deus abençoe, um beijão no seu coração e até a próxima aula. Não esquece de apertar o sininho, de comunicar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas que precisam aprender, tá bom? Deus abençoe e nos vemos na 20ª aula, que vai ser fantástica, fenomenal, se Deus assim quiser.